Olá, classe, tudo bom com vocês? E aí? Alguém já perguntou para vocês, eu tenho certeza, de que o que você quer ser quando crescer? Bate aquela dúvida, né? Tem gente que não, desde criança já sabe o que quer ser. Mas mesmo que você não tenha certeza, uma possibilidade ou coisa que você quer fazer para sempre, mesmo que não seja uma profissão. Um fotógrafo do Vietnã, o nome dele é Ho Quang, ele fez essa pergunta para algumas crianças. E aí elas responderam montando um cenário, se vestindo a caráter e tal, para mostrar a profissão que elas gostariam de exercer. Vamos ver lá na página 19 da nossa apostila. Olha essa primeira fotografia aqui. Essa menina respondeu que ela quer continuar sempre estudando. Olha ela no meio de um monte de livros, né? E já esse aqui do lado, ele quer ser médico. Então, olha aí, tá com uma seringa, tem lá um estetoscópio, pôs uma boneca ali na mesa para fingir que é a paciente dele, né? Então, na primeira etapa da nossa atividade dessa segunda-feira, dia 24, nós vamos fazer essa primeira atividade, né? Olha aqui. Na semana passada, você escreveu uma página do diário contando um dos seus maiores sonhos. Agora você vai contar um sonho por meio de uma fotografia. Você tem um plano para o futuro, não tem? O que você quer ser quando crescer? Então, você vai pedir ajuda para alguém, um responsável, e vai produzir uma foto sua que represente um dos seus sonhos. Ah, eu quero ser veterinária. Pega um bichinho de estimação, se você não tiver um bicho de verdade, veste uma roupa aí de veterinário, arruma alguma coisa para fingir que é um estetoscópio, sei lá. Ah, eu quero ser médico, se veste de médico. Ah, eu quero ser advogado. Bota um terno, uma gravata, ou um taierzinho, uma roupa que você acha que uma mulher usa, uma advogada usa. Ah, eu quero ser culinarista, eu quero ser astronauta, bombeiro. Se veste aí a caráter e manda uma foto pra gente, tá? Com a profissão que você gostaria de exercer no futuro. Escreve uma legenda para fotografia, né? E envia para a professora em nova entrega. Tá? Nós vamos fazer uma exposição, tá? Para todo mundo poder curtir essas fotos, os pais, as outras pessoas da escola, tá bom? Então, essa é a primeira etapa da atividade de segunda-feira. Aí, na segunda etapa, você vai lá para a página 20 da apostila. E lá na página 20, você vai ler uma entrevista. Você já leu alguma entrevista? Eu tenho certeza que sim, né? Essa entrevista é com... Olha a profissão desse cara que é diferente. Ele é desenhista de dinossauros. Leandro Sanches da Costa. Esse texto dele é dividido em 3 partes. O título, né? A introdução e depois a parte de perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá. Profissão: desenhista de dinossauro. Meu Deus! O que você quer ser quando crescer? Bombeiro, médico, astronauta ou desenhista de dinossauros? O quê? Será que isso está certo? Pois é a profissão de quem desenha dinossauros. Existe de verdade e é chamada de paleoartista. E para ilustrar o estadinho de papel desta semana, convidamos o paleoartista Leandro Sanches da Costa, que conversa aqui com a gente. Vocês viram? Essa primeira parte que eu li é uma introdução. Ele está conversando com o leitor, o escritor, né? Está conversando com o leitor, fazendo perguntas. Você quer ser quando crescer? Você quer ser bombeiro? Você quer... E daí ele apresenta, né, a profissão do entrevistado, conta quem é o entrevistado, o que ele faz, e daí sim ele vai para a parte de perguntas e respostas. Então, nas perguntas, a gente vai ver que elas estão em negrito e as respostas não.
né? Então, Leandro, desde quando você gosta de dinossauros? Ele responde: eu sempre gostei muito de todos os bichos, já tive até coleção de lagartixa. Mas eu adorava os dinossauros. Não porque eles eram grandões, e sim porque eu sabia que esses bichos estavam muito mais perto da gente do que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles. Aí o Estadinho fez outra pergunta. Que trabalho legal o seu! Como é ganhar a vida desenhando dinossauros? É bem legal e difícil, pois existem mais de 1.000 espécies de dinossauros no mundo e além de saber desenhar e de deixar bonito, como arte, é preciso conhecer bem os animais para que cientificamente fique tudo certinho. Imagine se coloca os 5 dedos em um dinossauro que só tinha 4. Isso nunca pode acontecer. Então, eu juntei a minha formação como biólogo com o gosto pelo desenho e me tornei um especialista em ilustração desse tipo. Como paleoartista, você desenha outras coisas? Sim, na verdade, o paleontólogo é alguém que estuda vestígios fósseis dos organismos que já passaram pela Terra. Além dos dinossauros, existem as plantas, as bactérias. Que dica você dá para quem também quer ser um paleoartista? Aí vem a dica dele, ó. Observar tudo para ter muitas referências. Olhar atentamente para um pássaro durante 10 minutos, por exemplo, pode ser legal para ver os movimentos, os detalhes que muitas vezes nunca percebemos. E essa sensibilidade para um artista faz toda a diferença. Olha lá, esse texto foi tirado do Estadão, tá? Na verdade, do caderno Estadinho do jornal O Estado de São Paulo, tá bom? Muito bem, na segunda etapa da atividade de segunda-feira, dia 24, você lê essa entrevista, leia de novo, tá? E depois você vai abrir o livro na página 21 e fazer as atividades propostas. No final da página, você vai encontrar um box informativo sobre a entrevista. Vamos lá comigo? Olha, você tem que responder essas questões, tá? Que nós vamos corrigir depois. E em seguida ficar muito atento. A entrevista é um texto que apresenta informações e opiniões sobre um assunto. Geralmente, essas informações e opiniões são fornecidas por um especialista no assunto. Você não vai entrevistar, por exemplo, um jogador de futebol sobre medicina. Você vai pesquisar, vai entrevistar um médico quando você quer saber a respeito de uma doença, por exemplo, do Covid. Se você quer saber alguma coisa sobre como é a vida de um atleta, aí sim, você pode, então, entrevistar um jogador de futebol, um outro atleta. Se você quer saber alguma coisa sobre dinossauros, você tem que entrevistar um paleontólogo, né? E assim por diante. As partes de uma entrevista são o título, às vezes tem subtítulo também, a introdução. Na introdução é um primeiro parágrafo, né, que apresenta o assunto que vai ser na entrevista e o entrevistado, quem é aquela pessoa entrevistada. E depois vem a parte de perguntas e respostas. As perguntas, claro, feitas pelo entrevistador e as respostas dadas pelo entrevistado. Muito bem. Depois que você tiver respondido as questões, e lido o quadro verde, você já conhece as principais características de uma entrevista. Então, você vai escolher uma das entrevistas que eu anexei junto com a sua atividade, né? E vai conhecer um pouco sobre duas profissões também bem legais. Uma, caçador de meteoros, e a outra, quadrinista, tá? Aí você não precisa fazer das duas, você escolhe uma delas, tá? A que te interessar mais. Aí no seu caderno você vai responder essas perguntas sobre o texto que está em anexo, o texto que você escolheu. Depois, para saber mais, você vai pesquisar com a ajuda de um responsável, né?
alguma entrevista com um profissional que exerça a profissão que você quer ter quando você crescer, né? E aí você vai saber um pouco mais sobre como é esse trabalho, até para saber se você vai realmente querer fazer isso, tá? Eu pus aqui uma dica de um site que tem muitas profissões, tá bom? Bom trabalho, capricha e olha, estou esperando a sua fotografia. Vai lá, faz um cenário da sua profissão, veste uma roupa bacana, que nós vamos fazer uma exposição legal. Beijo, tchau. Ah, a gente corrige as questões na live, tá bom? Até mais.